precisaríamos também nos adequar às novas DCNs das licenciaturas. Então, são vários desafios e a gente acabou chegando em alguns caminhos que não tínhamos como encaminhar, e acabamos optando por favorecer um ao invés do outro, da outra diretriz. Então, a gente está ansioso aí para ver o que a professora tem para nos falar e depois esclarecer algumas dúvidas que surgiram. Olá, boa tarde. Sou o professor Felipe, do curso de Educação Física. Trabalho com as disciplinas de esporte dentro do curso e também faço parte do NDE. Assim como o professor Leonardo comentou, estamos ansiosos, né, para escutar, porque até o momento, quando nós estamos tentando montar o PPC, e ficamos um pouco perdidos, né, para qual norte que a gente seguir. Boa tarde, eu sou a professora Fernanda, também do curso de Educação Física, e há alguns meses atrás assumi a presidência do NDE. Então, também estou dentro deste desafio, né, de conseguir contemplar as duas diretrizes, né, e além delas, outras resoluções que a Unipampa, né, trouxe da extensão e também algumas modificações em carga horária de estágios, enfim, que aí contemplam uma das diretrizes ou outra, né, entre outros pontos, né, que no decorrer da construção do PPC, que nós estamos ainda com ele em construção, surgem, né, várias questões, assim, até às vezes dilemas, né, vamos contemplar qual das diretrizes, essa ou aquela, qual, né, dentro, né, do contexto da nossa universidade, do nosso curso, se adequa mais, né, adequa mais ao que nós temos condições, né, de atender também. Então, já gostaria de agradecer, né, a professora Zenólia e também, né, a divisão de planejamento, ao núcleo, né, que está sempre nos ajudando lá na Prograde, quando a gente tem várias perguntas e questões sobre o PPC, a gente sempre tem um retorno deles, então eu já agradeço de antemão. Boa tarde, colegas. Sou a professora Isaf, estou à frente do núcleo dos PPCs atualmente ali. Trabalho junto com a Rita, com a Dani, com a Nath. Estamos aqui também para auxiliar vocês hoje e para acompanhar a conversa com a professora Zenólia. Um prazer recebê-la, professora. Muito obrigada pelo aceite. Obrigada a vocês pelo convite. Boa tarde a todos, eu sou a Natiele, trabalho na Pró-Reitoria da Graduação, então no núcleo de projetos político-pedagógicos de curso, junto com a Isaf, com a Rita e com a Dani. Boa tarde, eu sou a Daniele, trabalho na Prograde, no núcleo de PPCs, sou pedagoga. Um prazer estar aqui hoje. Que legal. Todos se apresentaram? Não, Zenólia, acho que não ainda. Professora Helena. Alô, estão me ouvindo? Sim. Alô? Sim, então, estamos ouvindo, sim. Helena. Ah, tá. Eu sou Helena, estou pedindo desculpa de não abrir a câmera, eu estou com a internet muito ruim, mas eu estou ouvindo bem e dentro do possível vou acompanhar. Eu sou professora também da licenciatura em Educação Física, sou da parte de formação pedagógica, tenho alguns componentes nessa área, e também, assim como todos os outros colegas, e principalmente como a Fernanda colocou, nós temos bastante dúvidas em relação às diretrizes curriculares nacionais, em específico relacionadas à educação física. Então, nós agradecemos, né, essa oportunidade de ouvi-la e agradecemos a Prograde também. Bastante saudade de vocês, Rita, e o pessoal aí, né, o professor Isaf está à frente, a Nath. Obrigada, viu? Vou acompanhá-los. Nós que agradecemos.
Mais alguém para se apresentar? Não? Bem, então vamos dar continuidade, tá, pessoal? Comunicando que estamos gravando essa palestra, até como um subsídio, né, posteriormente, para, nesse processo de revisão de PPCs, também para, nós temos alguns docentes, né, professor Leonardo, que estão em férias, estão retornando, né, então, de modo que todos tenham acesso, tá? Logo a colega vai disponibilizar no chat o link de presença e no final o link para avaliação do evento. Tá? Então, eu vou fazer uma breve apresentação da professora Zenólia, tá? Então, só para explicar a dinâmica do grupo, do evento, inicialmente a professora Zenólia vai fazer a sua apresentação e, posteriormente, nós abriremos aos questionamentos. Bem, a professora Zenólia Cristina Campos Figueiredo é licenciada em Educação Física pela Universidade Federal do Espírito Santo, mestre em Educação Física pela Universidade Gama Filho e doutora em Educação pela Universidade Federal de Minas Gerais. Tem pós-doutorado na Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade do Porto. É professora titular do Centro de Educação Física e de Esportes da Universidade Federal do Espírito Santo, pesquisadora do Praxis, Centro de Pesquisa de Formação Inicial e Continuada em Educação Física. Pró-reitora de graduação da Universidade Federal do Espírito Santo, tem experiência na área da educação escolar e direciona seus estudos para as áreas de currículo, profissionalidade docente, formação inicial e continuada em educação física. Então, professora Zenólia, fique à vontade e a palavra é sua. Obrigada, Rita, obrigada aos colegas, né, boa tarde de novo, oficialmente. Eu vou começar, assim, dizendo a vocês, primeiro, acho que é importante falar um pouco do lugar que eu estou, né, para vocês entenderem por que hoje a gente tem se colocado aí nesse campo do currículo, da formação de professores, hoje não, já, na verdade, há alguns anos, né. Eu sou professora da Universidade Federal do Espírito Santo há 24 anos, me formei aqui, sou egressa da casa, né, a graduação foi feita aqui na Federal do Espírito Santo, e depois a gente desenvolveu a formação continuada em diferentes outras instituições, e desde a especialização feita também na UFES, em 1991, eu estudo currículo em educação física. Né? Então, assim, em diferentes momentos, com diferentes abordagens e objetos, a gente tem investigado o nosso curso, né, seja do ponto de vista da legislação, seja do ponto de vista da prática cotidiana, seja do ponto de vista dos sujeitos, aprendentes e ensinantes, né, ou os estudantes em formação inicial, ou os professores da formação inicial. Nosso curso aqui é um curso que é de 89 anos, né? Nossa licenciatura tem só 89 anos, o primeiro curso de formação da nossa universidade, quando ainda era curso em faculdade isolada, né? Escola, na época, isolada de educação física, data de 1931, depois a gente, então é um curso bastante consolidado de licenciatura, e depois vocês vão entender, quando a gente conversar um pouco sobre qual o processo que a gente tem desenvolvido aqui, né, vocês vão entender que ele tem um outro modo de olhar e interpretar a legislação, exatamente pela sua maturidade enquanto curso de licenciatura. A gente tem a graduação, então, em licenciatura, desde 2008, é um curso bem recente, de 2008 para cá, a gente, então, oferta o bacharelado noturno, né, com base na resolução anterior, né, com a resolução 07 de 2004, a gente abre o curso de bacharelado naquele contexto do REUNE, que vocês devem conhecer bem, né, é o programa do governo federal, e a gente ampliou, então, em 100% a nossa oferta de vagas aqui no curso de Educação Física. Também temos o curso de mestrado, o mestrado acadêmico e o profissional, e temos o doutorado em Educação Física. Então, assim, a gente tem desde a formação inicial a continuada, é o único curso de estrito sensu aqui, né, do Espírito Santo, então a gente acolhe aí muitos professores, tanto do Espírito Santo quanto de fora, e forma muitos professores, mestres e doutores, que atuam hoje em diversos lugares, diversas instituições, mas sobretudo aqui no nosso estado, nas instituições privadas, né? Hoje, a maioria
dos nossos professores e coordenadores de curso das instituições privadas, eles são formados na nossa instituição, em nível de mestrado e doutorado. Então, é uma instituição hoje que, do ponto de vista da educação física, eu posso dizer a vocês que ela tem uma longa trajetória, uma longa história, né? E eu acompanho essa história desde 1988, ainda quando aluna, depois como professora do curso, né? Agora, até esse momento. Também fui diretora desse mesmo centro por 2 vezes, e agora, recentemente, assumi a pró-reitoria, recentemente, não foi em 2016, assumi a reitoria de graduação, e deixei agora no final do mandato, em maio de 2020, tá? Então é isso, a gente vem acompanhando, vocês vão entender até o último movimento que eu fiz como pró-reitora de graduação, que repercutiu na educação física nossa e na educação física em muitas outras instituições que eu tenho contato e que as pessoas me procuraram, e eu disponibilizei todo o material que a gente tem. Farei o mesmo com vocês, né? Sem problema algum, é a nossa intenção mesmo, fazer com que vocês conheçam aí toda a documentação legal que a gente pode mobilizar nesse momento. Depois eu posso passar para a Rita, ela pode socializar com vocês aí sem problema. Hoje, no último ano para cá, eu também sou professora da Comissão de Reforma Curricular, né? Eu já tinha participado de 2 outras, como coordenadora de curso, que fui, depois como diretora, acompanhei. Fui coordenadora de curso também por 8 anos, esqueci de dizer isso, né? Então, assim, é um curso que eu conheço de frente para trás, de trás para frente, né? E aí eu atuei como coordenadora e também fiz a reforma curricular, uma reforma curricular bastante tensa, e depois uma segunda que foi um pouco menos tensa, porque não foi uma reforma, foi um ajuste curricular. E agora eu estou, então, na comissão, novamente, de reforma curricular, tá? Então, eu tenho acompanhado todos os dilemas, os desafios. Eu penso que tudo que vocês colocarem é bem provável que a gente aqui tenha passado ou esteja passando também, tá bom? Então, é isso, do lugar que eu falo, é esse lugar que tem uma longa trajetória e experiência aí no campo da educação física e da reforma curricular, tanto do ponto de vista da administração, gestão, quanto do ponto de vista de pesquisadora do campo, tá bom? A gente vem aí, todos os trabalhos de fôlego desenvolvidos, né, em nível de mestrado, de doutorado, e os artigos e agora as orientações de mestrado e doutorado que a gente tem feito, praticamente todas elas, né, mais de 90% no campo da formação e currículo. Bom, o que eu pensei aqui para conversar com vocês, assim, de forma bastante introdutória, eu não sei nem se vai atender as expectativas, se não atender depois vocês podem me falar, no diálogo a gente pode aprofundar outras questões, sem problema, tá bom? Eu pensei em começar a conversa, não pela resolução, eu vou chegar nela, é óbvio, mas, assim, pensar em algumas questões que são muito importantes para quem está mobilizando a reforma curricular, né? Eu acho que é importante a gente considerar, na discussão, na elaboração de um documento curricular, questões como, aí eu vou trazer alguns autores, né, o Parasqueva, o Pacheco, que são autores que eu trabalho bastante com eles aí no âmbito do currículo, que ele vai trazer algumas questões que não tem como desconsiderar num trabalho de elaboração de documento curricular. As questões conceituais, né, de currículo, que currículo que vocês estão mobilizando, qual a concepção e percepção de currículo que se tem, de formação profissional, de sociedade, de conhecimento, qual é a perspectiva que tem de formação dos estudantes, né, dos futuros professores de educação física, questões contextuais, que precisam também ser consideradas e discutidas pelas comissões curriculares de reforma curricular, junto com a NDE, situação socioeconômica e cultural da região de oferta do curso, do corpo docente, do corpo discente, o corpo técnico-administrativo, a estrutura física que se tem disponível para o desenvolvimento do curso, questões legais, né, as resoluções, os pareceres, as diretrizes curriculares que orientam esses currículos de cada área. No caso mais específico, né, dessa reforma em discussão, a reforma da educação física, a instância direta responsável é o Conselho Nacional de Educação. Eu falo isso agora porque eu vou remeter depois a uma conversa com uma resposta que a gente teve do CNE,
por isso que eu tenho enfatizado o CNE como o grande interlocutor nesse momento do MEC, né? E no caso de uma universidade que tem uma autonomia como a nossa, acho que as nossas, né, federais, as instâncias decisórias, os colegiados de cursos, os departamentos, os conselhos departamentais, as câmaras de graduação, né, o CEP e, claro, o trabalho técnico das pró-reitorias de graduação e de extensão mais diretamente, no nosso caso aqui, pelo menos. Então, quando a gente fala dessas questões, não são questões periféricas, são questões centrais. Né? Eu falo aqui com a nossa comissão, um dos primeiros trabalhos que a gente desenvolveu foi exatamente isso, né? É pensar qual é a perspectiva teórico-metodológica que a gente quer. É mais ou menos o chão da casa, né? Você não começa a construir uma casa pelo telhado, você começa a construir pela base. Qual é a base desse currículo? Qual a base conceitual? Qual a base contextual e qual a base legal que a gente tem? E quais são as perspectivas e quais são as escolhas que o nosso curso da UF ao trabalho de um currículo de educação física, né? Acho que são perspectivas interessantes. Eu posso depois também, junto com o material, passar os textos que dão base para a discussão teórico-métrica da Secretaria de Regulação do Ensino Superior do MEC, uma nota técnica de número 793, de 2015. Ela está valendo, o CNE cita essa nota técnica a todo momento, e ela vai dizer para a gente o que são diretrizes curriculares. Eu poderia trabalhar no âmbito das políticas curriculares, né? Políticas curriculares entrar mas as diretrizes curriculares nacionais, segundo essa, tratam de um corpo normativo rígido. Quem está dizendo isso? O CNE, né? E é uma nota técnica que eles consideram bastante. Não se trata de um corpo normativo rígido, pelo contrário, objetivam servir de referência para as instituições na organização de seus programas de formação, permitindo flexibilidade, priorização de áreas de conhecimento na construção dos currículos plenos. Para essa nota técnica, as diretrizes curriculares são propostas para induzir a criação de diferentes formações e habilitações para cada área de conhecimento e possibilitam a definição de múltiplos perfis profissionais. Depois eu vou voltar nessa nota técnica, quando a gente chegar no documento que eu quero chegar, para vocês entenderem, então, porque muitas vezes a educação física, o nosso campo, eu até faço uma análise sobre essa minha afirmação agora num artigo, que foi um capítulo de livro que foi recém-publicado pelo Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte. O CBCE fez, não sei se vocês, se tem alguém que acompanha, né, a produção do CBCE entre vocês, depois a gente pode conversar, mas o CBCE produziu um livro de 40 anos, do CBCE, e ele chamou alguns pesquisadores da área, né, de diversas temáticas para publicar. Então, eu fui convidada para publicar nesse livro sobre formação profissional. Tem um artigo nosso lá que é muito interessante, assim, do ponto de vista da análise dessa resolução, que vale a pena, eu posso mandar também, é um livro digital, né, a gente pode encaminhar o capítulo, pode encaminhar o link do livro também, mas está na página do CBCE, no site lá vocês encontram também, ele vai ser lançado agora, próximo mês de setembro. Esse artigo, a gente vai colocando nele, vai fazendo algumas análises, né, e aí a gente faz a análise exatamente do como que essas questões legais, elas vão impactando, né, no decorrer das reformas curriculares, e o quanto que a educação física brasileira, né, em termos de reforma curricular, tem duas questões que marcam muito esse campo de reforma curricular da educação física. O primeiro deles é o campo do trabalho, né, se confunde o tempo inteiro formação profissional com mercado de trabalho, com atuação, né, no mercado de trabalho.
E a outra questão, que é muito marcante no campo da formação profissional de educação física, é entender que o documento legal é uma força de lei daquelas que são consideradas muitas vezes como camisa de força, não considerando as interpretações possíveis que a gente pode fazer dessas orientações, dessa documentação legal. Isso me parece uma marca no campo da formação em educação física, da formação de professores, que é muito diferente do campo de outras formações, de outras áreas de conhecimento, né? A gente transita também na Amped, na UNDIP, e a gente vê isso, né? Como que a educação física, ela tem um traço singular nesse sentido. Então, é importante dizer isso, porque nem o próprio Ministério da Educação, né, via Secretaria de Regulação do Ensino Superior, nem o próprio Ministério da Educação considera as diretrizes curriculares como força, como uma camisa de força, como aquilo que prende e você tem que cumprir do início ao fim. Então, o próprio MEC nos diz que as diretrizes curriculares, elas têm elas permitem uma flexibilidade, uma priorização de áreas de conhecimento, uma construção de currículos, né, por parte das instituições. É importante a gente entender, né, como que, do ponto de vista legal, eles mesmos, né, interpretam, para a gente ficar, inclusive, mais tranquilo, né, com as nossas interpretações. Também um outro ponto que eu acho sempre importante, antes de entrar na resolução, mas já estou entrando, é dizer o campo do currículo, né, o quanto que o campo do currículo é diverso, o quanto que o campo do currículo é contraditório, faz parte da construção teórica do próprio campo, né. Nós não estamos dizendo de um currículo que mobiliza conteúdo e forma do ponto de vista instrumental, né, então nós estamos dizendo de um campo de currículo que corresponde não só ao momento da construção do currículo, mas também ao momento de sua realização, né, ninguém faz um documento, ou não deveria fazer, para ficar na gaveta, né, a gente pensa que equivale a uma reconstrução, a um tempo que a gente dedica, né, a um documento, a elaboração de um documento, e ele precisa estabelecer alguns princípios, uma ponte de interação, né, com a realidade do lugar, com a realidade institucional, inclusive, né, então, entre o próprio projeto socioeducativo, político, pedagógico e o projeto didático, né, então, em síntese, essa reforma curricular, ela representa também um currículo, um desenvolvimento de currículo, uma forma de pensar e de perspectivar e de desenvolver um currículo. Por isso é importante também mobilizar a teoria curricular para a gente não ficar restrito a discutir o currículo somente do ponto de vista instrumental, né? Se a minha disciplina tem 60 ou 40 horas, se a minha disciplina consta ou não como obrigatória, se a minha disciplina está colocada no que os professores entendem como grade curricular, né? Então, assim, reduzir o curricular de disciplinas, sabe? Eu acho que é importante que a Comissão de Reforma Curricular, ela amplie essa lógica e ela amplie esse modo que, muitas vezes, os professores e os estudantes também, eles percebem o currículo. E eu acho que é uma tarefa fundamental, assim como as demais que eu vinha colocando, né, de pensar o campo do currículo considerando diversas questões aí, a gente precisa também pensar que currículo é esse do ponto de vista teórico-metodológico e do ponto de vista que a instituição escolhe, né, que currículo é esse, é aquele reduzido, né, ao conhecimento instrumental, ou é um currículo que oferece perspectivas maiores, mais ampliadas, né, de conhecimento e de lógica que tem interfaces aí de conhecimento. Então, isso a comissão curricular precisa pensar, e não é uma tarefa muito fácil, mas eu acho que é importante, antes de entrar propriamente na discussão das resoluções específicas, né? E assim a gente tem feito aqui, a gente fez já isso 2 vezes anteriores, estamos fazendo de novo, né? Agora virtual, a gente fez várias lives nesse período de isolamento, né? Já completamos mais de 10, para vocês terem ideia, para discutir não só currículo, que aí eu fiz mesmo essa discussão, fui responsável por ela, mas também discutir esporte, saúde, a gente está começando pelo curso de bacharelado. Qual a perspectiva de saúde que a gente quer contemplar no currículo, qual a perspectiva de esporte que a gente
quer contemplar no currículo, qual perspectiva de lazer a gente quer contemplar no currículo. Então, a gente fez várias discussões nesse sentido, né? E também fizemos, então, essa discussão que eu acabei de falar do campo do currículo, né, da diversidade e das contradições dele, considerando as relações de poder, de conflito, né, que estão presentes nas possibilidades de interpretação de uma legislação, por exemplo, a interpretação de um documento curricular, por que uma instituição interpreta essa resolução que está em vigência de um modo e outra instituição interpreta de outro, quais são as motivações para que as interpretações sejam tão diferentes. Então, isso é importante porque é mobilizado pelo próprio campo, né? É comum ao campo do currículo, vamos dizer assim, essa possibilidade de interpretação, né? Ou as possibilidades de interpretação. Então, na escolha de um referencial teórico, nas experiências pessoais e profissionais, nas relações profissionais e pessoais entre os professores, nas relações estabelecidas com o corpo discente, na tradição de formação desenvolvida, tudo que a gente já colocou, né, como que a instituição se relaciona, enfim. Eu acho que é importante pensar, do ponto de vista do currículo, todas essas questões, antes de entrar nas resoluções. Bom, fez, então, todo esse trabalho que eu chamei da base, né, que eu chamei do chão da casa, aí é possível, então, a gente começar a construir o nosso modelo curricular, o nosso documento curricular, que seja, então, fruto do que a gente realmente perspectiva, né, enquanto formação inicial em educação física. E aí, então, a gente entra nas interpretações possíveis da nova resolução. Por que eu falei sobre a questão das contradições e das diversidades do currículo? Porque ele permite interpretações diferenciadas. Porque o que eu vou dizer aqui é uma interpretação possível, né? Você pode ouvir outro estudioso de currículo em educação física que pode te dar uma interpretação completamente diferente dessa que eu vou colocar, né? Então, eu estou entendendo como uma interpretação, eu estou entendendo que essa não é uma resolução que vai fazer com que a gente seja obrigado ou que seja uma camisa de força, mas, claro, ela é uma referência, é uma orientação, é uma diretriz. Isso não tem como negar e não tem como a gente fechar os olhos, mas a gente também não pode só considerá-la, né, vamos dizer assim. Bom, em linhas gerais, a resolução, essa nova, né, de 2018, que foi aprovada no apagar das luzes aí do governo Temer, e vocês vão entender que tem uma motivação para isso, a gente viu algumas questões que eu posso discutir com vocês aqui, né, para que vocês, depois, na hora da nossa conversa, fique mais claro. Vocês estão me escutando? Está tudo tranquilo? Sim. Eu vou entrar tá ok? Que eu vou entrar na resolução específica. Tá ótimo. Tá. Porque a gente, às vezes, sai falando, né? Já aconteceu isso várias vezes comigo, dando a falar, quando as pessoas, quando eu pergunto, né, estão escutando, aí quase todo mundo já caiu a internet, já está sem internet, ninguém ouviu, e fica aquela confusão. Aí eu esqueço de perguntar. Bom, tá então, excelente, vamos professora, nós lhe ouvimos bem. Ótimo. Bom, então a gente entra, depois desse trabalho do chão da casa, a gente entra na resolução. Eu estou fazendo passo a passo, porque essa é a experiência que a gente está hoje construindo, entendeu? Então, acho que talvez seja interessante, por isso que eu estou fazendo esse passo a passo aí da questão da tarefa, vamos dizer assim, que uma comissão curricular, né, precisa pensar. E aí a gente trouxe, tem várias questões dessa resolução 6 de 2018 que a gente pode conversar, né, a gente vai conversar um pouquinho com vocês sobre o modelo único de currículo, né, ela traz um modelo único de currículo, dificultando a flexibilização e inovação curricular, eu vou falar por quê. A concepção de formação profissional, no nosso entendimento, é utilitária, é mercadológica e é instrumental dessa resolução 6 de 2018. A gente tem uma análise bastante crítica do desdobramento do curso em 2 etapas, conforme o artigo 5º dessa resolução. Tem um comprometimento explícito na resolução da formação política nacional, da formação da Política Nacional de Formação de Professores, eu vou explicar também, a carga horária para desenvolver a formação com qualidade, formação docente, né, com qualidade, a concepção confusa e equivocada dos conhecimentos, que são os objetos de estudo e de ensino da nossa área,
e a concepção ultrapassada de estágios supervisionados obrigatórios, que ela traz também. Então, são 7 pontos, eu vou um a um falar rapidamente, e depois a gente conversa melhor sobre eles, se precisar aprofundar. São 7 pontos que eu vejo que são os mais problemáticos na Resolução 6 de 2018, tá bem? O primeiro deles, eu vou falar sobre a questão da concepção de formação profissional utilitária, mercadológica e instrumental. É uma resolução que ela dá poucas margens para a gente inovar o currículo no sentido de sair daquelas caixinhas disciplinares e propor outras unidades curriculares diferentes, como oficinas, seminários e até disciplinas optativas, e isso está muito amarrado ao desdobramento do curso em 2 etapas, que é o outro ponto que eu destaco, né, do artigo 5º. Por que a gente fala que é utilitária, mercadológica e instrumental? Porque essa resolução, ela remonta à nossa resolução de 1969, quando falava do currículo mínimo. Ela traz, inclusive, lista de disciplinas, uma lista de disciplinas que são obrigatórias para as licenciaturas, reduzindo a nossa formação de professores, aquelas disciplinas que eles colocam ali, muito próximo do que acontecia com o currículo mínimo da resolução 6969. Né? É uma resolução que te traz já um modelo fixo, né, um modelo de currículo que desdobra em 2 etapas, que é a etapa comum e a etapa específica. Então, os 2 primeiros anos, pela forma como o modelo traz, né, os 2 primeiros anos tem um ingresso junto, no meio do curso, o estudante vai optar se ele vai fazer a licenciatura ou o bacharelado, e aí continua o curso. Qual o grande problema que a gente vê nisso? Que a etapa comum, ela não dá condições para o estudante, só os conhecimentos da etapa comum, não dá condições para os estudantes optarem, terem a convicção, a certeza de qual é a habilitação que ele quer fazer, né? Então, a gente, no meio do curso, ele tem que fazer essa opção será feita muito mais pelos conhecimentos que antecedem a formação profissional do que pelos conhecimentos da formação, porque são 2 anos muito básicos, né, de conhecimentos básicos. A etapa comum, ela diz respeito, são 1.600 horas, né, de formação comum, e depois mais 1.600 horas de específica, para a licenciatura e para o bacharelado. Na etapa comum, corresponde à formação geral, identificador da área. São os conhecimentos biológicos, psicológicos, socioculturais do ser humano, as dimensões e implicações biológicas, psicológicas. E aí eles colocam uma confusão epistemológica, né, motricidade humana, / movimento humano, / cultura do movimento humano, corporal, / atividade física, como se fosse a mesma coisa, a gente que é da área sabe que não é, né? Os conhecimentos instrumental e tecnológico, os procedimentais e éticos, ou seja, são realmente conhecimentos muito básicos e comuns, são conhecimentos mais gerais, vamos dizer assim, que as 1.600 horas dariam conta, mas não dá conta, por exemplo, do que é específico na educação física para a formação do professor e o que seria específico para a formação do bacharel em educação física. Então, esse é um grande problema que o modelo traz quando ele coloca 1.600 horas iniciais e depois mais 1.600 horas, né? Tem uma questão que é mais do plano da política nacional também, e compromete muito a formação de professores, né? Que essa resolução, ela aparta a formação do docente em educação física dos demais docentes da educação básica. Todas as demais licenciaturas serão orientadas, né? Terão como diretrizes curriculares a resolução agora de 2019, que era anterior a 2 de 2015, né, anterior de 2015. Então, todas têm no plano da formação de professores inicial e continuada, né, todas têm uma política nacional que tem um pano de fundo aí, né, toda a história que foi construída da formação de professores no país, desde a Lei de Diretriz e Base, Plano Nacional de Educação, as resoluções específicas para atuação na educação básica, toda essa legislação, ela vai orientar a formação de professores das outras áreas de conhecimento, dos demais componentes curriculares, mas a educação física não, porque a educação física tem uma resolução própria, né? Então, ela apartou a educação física da
política nacional maior de formação de professores. Isso significa muitas questões, mas significa politicamente fazer com que as nossas lutas como professores de educação física, elas sejam diferenciadas dos outros professores, né? A carga horária, que a gente chama de insuficiente para a formação do professor, é porque a gente entende que a formação de professores, a partir da resolução de 2015 e de 2019, ela indica para a gente a necessidade de formar o professor desde o primeiro ano do curso, né, no sentido dele se envolver com a escola, dele entrar no campo como observador, de ter uma relação mais próxima com o campo da educação básica, de poder se envolver, por exemplo, com programas como o PIBID, né, como residência pedagógica, de possibilidades dele se ver em formação docente desde o primeiro ano do curso. Com a formação básica, com a etapa comum proposta por essa resolução 6 de 2018, isso fica inviável, porque aqueles conhecimentos relacionados à prática cotidiana da educação básica não pode ser feito. Por quê? Porque as 1.600 horas você não está formando professor de educação física ainda, vamos dizer assim. Você está na etapa básica. Você só vai formá-lo a partir do 4º período, né? Então, programas como o PIBID, por exemplo, desaparecem do curso porque você não tem como trazer o estudante do curso de educação física licenciatura nos 2 primeiros anos do curso, né, para fazer o programa, porque não tem estudante da licenciatura ainda em educação física, né? Tem um estudante da formação profissional em educação física, porque ele só vai optar a partir da metade do curso. Então, assim, outros conhecimentos que poderiam já introduzir o estudante de licenciatura na área da educação fica inviabilizado com esse modelo proposto pela Resolução 6 de 2018. Tem uma concepção confusa e equivocada de conhecimentos, que eu não vou entrar muito agora, mas com relação aos objetos de estudo e de ensino da nossa área, né, tem uma questão que é bastante complicada, porque os objetos de ensino e de estudo, assim como o estágio, só poderão ser iniciados a partir da metade do curso, porque não significa, eles não são considerados conhecimento da etapa comum, eles são da etapa específica. Então, o estudante não vai ter acesso a esses objetos de ensino da área nos 2 primeiros anos do curso, pela Resolução 6 de 2018. E aí, por fim, ainda é uma concepção bastante ultrapassada de estágio supervisionado, porque eles colocam como 20% da carga horária, né? O estágio está colocado como 20% da carga horária total, dos 3.200 horas, e aí isso significa que o curso só pode começar o seu estágio também, diferente do que é hoje em muitos cursos, inclusive o nosso, que começa o estágio já no 3º para o 4º período, não tem como começar, porque o estudante ainda não sabe se ele é da licenciatura. Então, só pode ser começado da segunda metade do curso para frente, né? Então, o estágio, ele vai junto com os objetos de ensino da nossa área, com as disciplinas de esporte, dança, ginástica, lutas, né? Ele vai junto, no mesmo momento e no fim do curso. Enquanto toda a produção acadêmica de estágio supervisionado fez ao longo de todos esses anos que a gente já sabe e acompanha o campo, diz, né, a partir de pesquisas, que é muito importante que o professor, ao longo do seu curso, ele vá experimentando, né, práticas de estágio supervisionado, na nossa resolução, traz novamente para o fim do curso, né, concentra novamente para o fim do curso. Então, são 7 problemas muito, vamos dizer assim, para a gente, né, considerado um retrocesso, né, do campo, porque a gente sabe que não avançou tanto quanto queria, mas que essa resolução, ela acaba nos levando para um outro patamar aí, né, histórico, e aí eu considero como um grande retrocesso. Tem uma questão de fundo que eu deixei de falar, porque às vezes eu fico querendo acelerar, mas é importante. Essa resolução 6 de 2018, ela tem uma grande motivação. Quando eu falava, né, depois eu falo por que ela foi aprovada no final do governo Temer, na nossa interpretação, né, nos nossos estudos, a gente também vem colocando essa questão aí em alguns artigos que a gente publicou na Motrivivência, na Movimento, nos últimos anos, na Pensar a Prática também. O que acontece? Essa é uma resolução
que vem num contexto muito desfavorável para as instituições públicas, né? Só para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, no censo de 2016, publicado em 2017, o censo do MEC, os números são assustadores, né, do ponto de vista da formação pública e privada no país, tá? Para vocês terem uma ideia do público e do privado, a oferta dos mais de 8 milhões de matrículas do ensino superior no país hoje, estou falando pelo censo de 2016, né, que foi publicado em 2017, dos mais de 8 milhões de matrículas ativas no país, mais de 80%, 83,25%, 27%, são matrículas ativas nas instituições privadas. Então, a gente tem hoje, nas instituições públicas, né, pouco mais de 20%, né, 23% e um pouquinho por cento de matrículas ativas nas instituições públicas, considerando as federais, estaduais e municipais, né, e os institutos federais, inclusive, também. Então, a gente tem uma parcela mínima. Mas, se eu for para a educação física, os números são mais assustadores ainda, né. Na licenciatura, acompanha um pouco esse percentual. Hoje, os cursos de licenciatura, eu vou abrir aqui para falar exato para vocês, só um minutinho aqui, que é importante. Eu sei, mas eu quero falar exato. Aqui. Só para vocês terem ideia da licenciatura no nosso país, eu estou falando agora do relatório do INEP de 2017. As instituições privadas de ensino, isso eu vou falar da licenciatura, depois eu falo do bacharelado. Da licenciatura, as instituições privadas de ensino concentram 411 dos 553 cursos de licenciatura em educação física que estão ativos no país. Então, as privadas concentram 74,32% dos cursos de formação de professores de educação física. Só para vocês terem ideia, 74,32%. 411 das instituições privadas concentram as licenciaturas, tá? A região sudeste concentra 46,8% desse total, são 259 cursos de licenciatura em educação física. A região sul, 117 cursos, corresponde a 21,2% do total, e a nordeste, com 92 cursos participantes de formação de professores, equivale a 16,6%. Tá? A oeste, 9,8%, e o norte, com 5,6%. Mas esses números são mais assustadores no bacharelado. Só para vocês terem ideia, dos 386 cursos de bacharelado de educação física oferecidos no país hoje, 371, 96,11% isso significa, hein? 371 são concentrados em instituições privadas de ensino. Isso significa que as públicas, federais, estaduais, municipais, as públicas têm em torno de 4% da oferta do bacharel em educação física. Por que eu estou falando desses números que eu falo que eles são assustadores? Porque esse é o lobby que a nossa resolução sofreu de final de 2018, do ano de 2018 para frente. Não são as instituições públicas as que norteiam a política curricular do país mais. Isso não só na formação de professores, né? Eu falo da educação física porque a educação física tem se mantido como dentro dos 4 cursos mais procurados no SISU dos últimos 4 anos. Então, em termos de formação de professores, é o único curso que permanece, porque aí depois é administração, pedagogia também, administração e serviço social, né? Então, a educação física perdura aí há 4 anos, configurando como um dos cursos mais procurados no SISU. E aí você percebe o seguinte, bom, se 4% está concentrado de bacharelado, está concentrado nas públicas, nas instituições públicas, isso quer dizer que e hoje, com a configuração do Conselho Nacional de Educação muito voltado para as instituições privadas, o lobby foi muito forte dentro do Conselho Nacional de Educação para aprovar uma resolução que tirasse, né, da frente, ou da perspectiva mais da realidade que a gente estava vivendo até então, ainda está, né, de formação de professores com entradas diferenciadas, né, com 2 entradas, para um curso e para outro. E se você quer fazer os 2 cursos,
você não leva 4 anos, você leva 6. Então, essa resolução, ela sofreu esse lobby, né, tanto da instituição privada, porque é um dos 4 cursos mais procurados, é um dos 4 cursos que mais tem matrícula ativa nas privadas do país. Então, na verdade, foi um grande ajuste, vamos dizer assim, né, para tentar fazer com que o curso formasse licenciados e bacharéis em menos tempo que vinha sendo formado. Eu tenho essa leitura, tanto por parte do CNE, por parte do professor, do relator, que não é professor, o relator da resolução, e também porque depois eu acabei conhecendo o presidente do conselho e também o relator, né, que era, na época, relator da nossa proposta e que hoje é o presidente do Conselho Nacional de Educação, e percebi, né, um pouco o perfil, também pelo Conselho Federal de Educação Física, né, quer dizer, o Conselho hoje é muito mais, tem muito mais visibilidade e, vamos dizer assim, acolhida por parte desses profissionais formados nas privadas, até porque é um montante infinitamente superior ao que são formados nas instituições públicas, né, e aí a gente percebe que eles, do ponto de vista político, eles tiveram uma força bastante considerável aí na aprovação dessa resolução. Isso é o que está o pano de fundo mesmo. Os 7 pontos que eu falei são pontos que eu entendo que são os pontos mais complicados dessa resolução, né, para quem está mobilizando reforma curricular. Eu fiz aqui, mas depois eu mando para vocês, eu tenho um quadro comparativo das resoluções 7 de 2004 para 6 de 2018, tá? Esse quadro também é bastante interessante, porque ele traz para a gente o que uma proposta diz, né, e o que a outra, com relação a, por exemplo, a carga horária máxima, a carga horária de estágio, os objetos de ensino, tá? Depois eu posso mandar para vocês também. Então, por fim, para a gente começar um diálogo, o que a gente tem aí como diferenciação em termos de carga horária, que é importante, né, da educação física, diferente das demais licenciaturas? Nas demais licenciaturas, nós temos 400 horas de prática como componente curricular, 400 horas dedicadas ao estágio supervisionado na área, 2.200 horas dedicadas às atividades formativas, né, estruturadas pelos núcleos definidos pela própria instituição, e 200 horas de prática de aprofundamento em área específica, que são as 200 horas de atividade complementar, né. Na nossa resolução, nós temos 1.600 horas de etapa comum e 1.600 horas de etapa específica, considerando o estágio supervisionado aí dentro. 1.600 horas, considerando que 600 horas são do estágio, porque ele pega 20%, né, pela determinação legal, 20% da carga horária total. Então, a nossa resolução reduz a formação de professores a praticamente 1.000 horas, enquanto na formação de outros profissionais da educação são 2.200 horas. E, além disso, ainda o estágio, né? Então, assim, a gente realmente, do ponto de vista da formação de professores, perdeu muito. Eu convido vocês a ler esse capítulo que eu produzi, porque eu faço exatamente uma análise do quanto que a educação física, do ponto da educação física licenciatura, a gente perdeu campo com essa aprovação da resolução 6 de 2018, né? Então, no geral, não sei se é isso, assim, pelo menos eu fiz um apanhado geral para a gente poder conversar, e eu acho que agora eu fico à disposição aqui para as dúvidas, e para a gente conversar e ver qual caminho vocês estão trilhando, quais as principais dúvidas. Eu esqueci, rapidamente ainda, que talvez seja interessante também. O que a gente fez? A gente não concordou com esse modelo único, que tem uma entrada e saída diferente no meio do curso. A nossa instituição discorda, né, porque a nossa licenciatura, como eu disse, é uma licenciatura muito antiga, a gente quer permanecer e vai permanecer só com a formação, com a entrada diferenciada, né, ofertando a nossa licenciatura, que para a gente é uma licenciatura que andou muito, que a gente caminhou bastante, apesar de todos os desafios, e aí eu fiz um documento, né, também posso mandar depois, disponibilizo para vocês, né, eu fiz um documento ao CNE, como aí já na condição de pró-reitora de graduação à época, né,
eu fiz um documento com o seguinte questionamento. Vou fazer uma síntese aqui. Foi um ofício, né, da Universidade Federal do Espírito Santo, endereçado ao MEC em maio de 2019, e aí eu pergunto para eles, eu vou entrar direto no ofício, tá? Na condição de atual pró-reitor de graduação, venho solicitar as seguintes informações abaixo. A possibilidade legal de a instituição de ensino superior ofertar apenas o curso de licenciatura em Educação Física, considerando somente as diretrizes curriculares nacionais de formação de professores, ou seja, a resolução CNE número 2 de 2015, porque a época era a de 2015, né? E não tinha ainda publicada a de 2019. Tal questionamento decorre do fato de que a atual resolução 6 de 2018 determina um único modelo de currículo dividido em duas etapas, sendo uma comum aos dois cursos, licenciatura e bacharelado, e outra etapa de formação específica de mais 2 anos, em licenciatura em Educação Física e da formação específica em bacharelado em Educação Física. Sendo assim, considerando a autonomia da IES em optar pela oferta de apenas uma habilitação, licenciatura, qual DCN teríamos que atender, já que a DCN da área determina um só modelo de currículo? Fico no aguardo de resposta desse respeitado Conselho Nacional de Educação. Então, eu fiz essa pergunta, fiz esse ofício, e fui lá, eles não me responderam, eu consegui uma audiência, e depois eles mandaram uma síntese da audiência que a gente fez em ofício, né, esclarecendo acerca da oferta do curso de Educação Física. Eles elencam vários pontos, eu vou mandar para vocês esse documento, mas o mais importante eu vou ler um ponto só que está aqui. Ademais, esse é o quarto ponto, eles fazem 8, tá? Quarto ponto, depois vocês vão poder ler com calma. Ademais, destacamos o texto das diretrizes curriculares nacionais dos cursos de Educação Física estabelecido nos termos da resolução CNE 6 de 2018. Aí eles citam o artigo 2º, que vai dizer das 1.600 horas comum e 1.600 horas específicas. Aí continua. Da leitura do artigo 5º, que é essa que eu questionei a eles, né? Tem-se, portanto, que a IES poderá ofertar a seu critério apenas bacharelado ou apenas licenciatura, ou ainda as duas formações. Importa destacar que a resolução 6 de 2018 prevê a possibilidade da dupla formação, conforme dispõe seu artigo 30. Aí cito o artigo 30. As instituições de educação superior poderão, a critério da organização do PPC, do curso de Educação Física, admitir, em observância do disposto nessa resolução, a dupla formação dos matriculados em bacharelado e licenciatura, né? E aí continua, depois eu posso mandar o documento para vocês também. Eu submeti esse documento à nossa procuradoria, para ver se tinha força legal, né? E eles responderam, também posso mandar para vocês a resposta do procurador, dizendo que sim, porque é do mesmo órgão. O próprio CNE, quem aprova as resoluções, foi quem mandou uma interpretação dessa resolução. Né? Se fosse um outro órgão, teria um problema, porque aí são interpretações de órgãos diferenciados. Mas, nesse caso, pela via legal, pode ser considerado, tá bem? É isso, eu fico à disposição e a gente continua a conversa. Bem, professora Zenólia, muito obrigada, né? Muito interessante a sua fala, pela sua vivência, pela sua experiência, né? Nós também fizemos uma consulta com o mesmo teor, assim, e a resposta foi no mesmo sentido, de que não havia obrigatoriedade de oferta do bacharelado e poderíamos continuar ofertando só a licenciatura. Bem, eu acho que agora o momento é do curso, né, fazer os seus questionamentos, tirar suas dúvidas que eles têm observado nesse processo de interpretação das DCNs e de revisão do PPC. Então, deixo com o curso a palavra. A professora Fernanda, então, é a primeira a se inscrever. Professora Zenólia, já pegando o gancho com a última fala que você fez sobre esse documento encaminhado ao CNE e sobre eles terem, né, dado essa
resposta de que a universidade, enfim, né, o curso poderia ofertar somente a licenciatura ou somente o bacharelado. E neste sentido, qual a interpretação que vocês fizeram sobre a etapa comum? Ela segue sendo aquela etapa comum proposta na resolução de 2018, ou existe essa flexibilidade de expandir, né, todos os conhecimentos relacionados à formação de professores que estariam condensados lá no final, né, nos últimos semestres da graduação, ou se existe, né, dentro disso essa interpretação de que esses conhecimentos eles podem extrapolar a etapa específica e ir para os primeiros semestres, que inclusive é a proposta da resolução das DCNs da licenciatura de 2019, né? Então, gostaria que a senhora, assim, colocasse o ponto de vista de vocês e como vocês trabalharam com essa questão. Tá, a gente está conversando ainda, Fernanda, sobre essas questões, mas a gente não está vendo nenhuma necessidade ou nenhuma importância de manter a etapa comum e a etapa específica se a gente não vai oferecer o bacharelado como opção, né? No meio do curso ele optar. Se eu vou oferecer somente a licenciatura, o que o nosso procurador recomendou é que a gente dê condição para que o estudante saia de um curso para o outro, no nosso caso, entendeu? Então, nós não precisamos limitar que essa mudança é o 4º período, mas a gente vai ter que trabalhar com algum dispositivo que permita que o estudante transite de um curso para o outro na medida que ele tiver esse interesse, né? Isso a gente vai ter que manter, né? Porque senão a gente também fere a resolução naquilo que ela está mais preocupada, vamos dizer assim, que é oferecer licenciatura e bacharelado a partir dos interesses dos estudantes. Então, a gente vai fazer isso, mas não vê necessidade de ficar amarrado na etapa comum se nós não vamos fazer a etapa específica, né? Oferecer as duas habilitações. O nosso curso é um curso de licenciatura, ele vai iniciar e vai terminar como licenciatura, né? É a nossa intenção aqui, e aí a gente vai trabalhar com as resoluções da formação de professores desde o início do curso, com os conhecimentos e cruzando com os objetos de ensino da nossa área, claro, né? Porque aí não tem como desconsiderar, é um curso de formação de professor de educação física, mas a gente está indo por esse caminho. Agora, o que é importante? Considerar a carga horária também, a gente tem visto isso. Claro que a gente tem que trabalhar com um curso de 3.200 horas, porque esse é um curso de educação física, né, tanto numa resolução quanto a outra coloca 3.200 horas, e também do estágio supervisionado, que a gente está trabalhando não mais com 400 horas, mas com 600. Até porque essa foi uma questão que a gente já vinha discutindo aqui, de ampliar a carga horária de estágio, porque nós temos já o PIBID há muitos anos, né, desde o primeiro edital, e agora o Residência Pedagógica também, o tempo inteiro muito presente no nosso curso de licenciatura. E aí a gente permanentemente tem tido 48 bolsas de iniciação à docência. E aí a gente, então, entende que já tinha entendido, assim, que precisava ampliar a carga horária de estágio, e agora nós vamos aproveitar e vamos trabalhar com 20% da carga horária de estágio, que são 600 horas, mas ao longo do curso, não concentrado no final. Obrigada. Professora Suzane, se inscreveu. Boa tarde, professora Zenólia, agradeço pelas palavras. É bom a gente ver que tem outras pessoas sofrendo conosco, né? Porque ano passado, esse ano, né, o curso aqui tem batido bastante cabeça para tentar atender as duas diretrizes, né, e não consegue. Mas só colocando que, da resposta que a gente recebeu, a interpretação que tivemos, ao menos, ou que veio para nós, foi mais diretiva de que a parte básica deveria ser mantida, mesmo que a gente ofertasse só a licenciatura. E daí agora eu fiquei na dúvida, porque, na verdade, se a gente
se a gente poderia optar por utilizar o que é mais adequado das duas diretrizes, no caso, né? Que pelo que eu estou entendendo, vocês vão fazer uma mescla a partir do que é mais interessante para a formatura, para a formação da licenciatura. Então, vocês vão pegar o estágio de uma, vocês vão fazer isso. E será que o documento nos permite? Eu tenho medo da gente não atender nenhum e nem outro, tu entende? Porque eu entendo que a partir do momento que eu não atendo as diretrizes da educação física, ao menos eu tenho que atender as da licenciatura, porque senão eu vou ficar meio que sem normativa, né? Então, agora eu fiquei bem confusa, assim, se as 1.600 horas realmente não são mais necessárias. Olha, Suzane, são questões de interpretação, né? E claro, volto a dizer, e por isso é muito importante que a Prograde acompanhe todo o movimento, porque tecnicamente é quem vai dar aí, né, vai fazer a análise técnica do currículo de vocês, e ela precisa acompanhar. E é o que a gente está fazendo aqui, né? Tentando trazer todo nosso departamento de desenvolvimento pedagógico, que é quem faz a análise dos currículos, para perto. E por hoje, né, por nossa sorte, quem está à frente é uma professora de educação física também, que foi trabalhar comigo e acabou ficando lá na Prograde. E aí ela tem acompanhado. O que a gente tem tentado fazer? Não ferir aquilo que é fundamental ou é princípio de cada diretriz curricular. Ela tem que indicar quais são os conhecimentos das áreas, por exemplo. Então, não tem como você não trabalhar com os conhecimentos específicos da nossa área, né? Como objeto de ensino e objeto de estudo. Então, isso é fundamental. Outra questão que é princípio de diretrizes curriculares, carga horária total do curso. São princípios. Outro princípio, quando se trata de formação de professores, a carga horária de estágio supervisionado é fundamental, tanto que nas avaliações de curso também, né, tem lá descritores, indicadores só para estágio supervisionado quando se trata de formação de professores, então vocês têm que estar atentos a isso. Então, talvez conversar também com a equipe de vocês que trabalha com avaliação, para poder atender um pouco aqueles indicadores que são fundamentais e que ninguém pode fazer vista grossa, porque significa que é central em qualquer resolução, vamos dizer assim, né? O que a gente aqui vai tentar fazer não é uma etapa comum, porque ela perde sentido. Se não tem 2 cursos, o que vai ser comum? Né? Perde sentido. O que a gente vai tentar é contemplar os conhecimentos da etapa comum junto com os conhecimentos da formação de professores, desde o início. E isso não é difícil, porque o que eles estão chamando de etapa comum é muitas vezes o que a gente já faz na educação física. O que a gente trabalha? Anatomia, biologia, introdução à educação física, alguns têm psicologia também no início, disciplinas como, no nosso caso aqui, a gente tem escolarização da educação física, isso é considerado conhecimentos mais gerais da área. Está tudo na etapa comum, entendeu? Então, é um pouco do que a gente já faz, assim. O que nós vamos precisar destacar no nosso currículo é o que a gente está considerando etapa comum, os conhecimentos, e não a etapa. Quais são os conhecimentos que a diretriz fala que essa etapa comum? E aí, o que a gente viu, quando a gente foi comparar com o que a gente tem hoje, que nós vamos mudar, mas o que a gente tem hoje, a gente viu que os 2 primeiros anos do curso está tudo presente. Fisiologia, anatomia, biologia, a gente tem aqui também sociologia, né, introdução à sociologia, enfim, a gente tem muitas, introdução à educação física também, tudo o que eles chamam de etapa comum, por isso que a gente não vai ferir, entendeu? Agora, nós não vamos chamar de etapa comum, a gente vai preservar os conhecimentos da etapa comum, que eles estão chamando de etapa comum. Por que nós não vamos chamar de etapa comum? Porque nós não vamos ter etapa específica. Não vai ter escolha de curso, não tem por que ter etapa específica. O que nós vamos fazer é mesclar, trazer outros conhecimentos para além da etapa comum nos 2 primeiros anos de curso. Nós não vamos trabalhar só com conhecimento da etapa comum. Nós vamos ampliar, mas elas estão lá. Se aparecer algum questionamento, onde é que está aqui o conhecimento da etapa comum da Resolução 6 de 2018? Está aqui, ó. Esses e esses. Entendeu? É assim que a gente vai trabalhar, a nossa interpretação. Estamos trabalhando muito, muito com a prerrogativa de autonomia, tá?
A gente, na hora de montar, que nosso currículo estava quase pronto, mas confesso que tinha muitas fragilidades por conta dessa etapa comum e específica, né? Tipo, a gente não poder trazer nada da cultura corporal do movimento, pensando na questão dos esportes, nada poderia ser trabalhado, então acabava que os esportes ficavam todos no fim, depois, junto com os estágios, e daí isso era ruim, porque tinha que agrupar muita disciplina, sabe? Então, realmente, isso nos flexibiliza a montagem do currículo. E também, agora, pensando no que tu disseste, tem uma parte do bacharelado lá, da etapa comum, que era 10%, de atividades em que eles deveriam conhecer as realidades, isso tudo cai por terra, não? Porque não tem necessidade de você deixar que ele colocar essas disciplinas, porque você não vai ofertar depois o bacharelado, né? No nosso caso aqui também é só licenciatura. Então, reduz algumas cadeiras, porque tu não precisa ofertar esse tipo de componente. Aqui a gente oferta bacharelado também, tá? O nosso caso talvez seja mais complicado que o de vocês, porque vocês realmente só têm a licenciatura, né? Só vão continuar a ofertar só a licenciatura. Nós temos o curso de bacharelado. O que nós não vamos fazer é trabalhar esses dois cursos juntos. Então, nós vamos... a gente tem conversado bastante, assim, com relação ao bacharelado, a gente se preocupa muito mais. Porque com a licenciatura, a gente tem a resolução da formação de professores que nos dá respaldo. Mas o bacharelado não tem, ele só tem a 6 de 2018. Então, ele tem que cumprir. Só que vai chegar no meio do curso, eles ninguém vai optar em nada. É um curso de bacharelado. Aí eles vão entrar na formação específica do bacharelado, entendeu? Lá eles vão cumprir a resolução 6 de 2018, vamos dizer assim, vão cumprir mais na íntegra do que a licenciatura. Disso a gente já está vendo. Professora Fernanda, se inscreveu. Professora Zenoli, aí agora compreendendo melhor, assim, como vocês estão pensando, né, em manter a entrada em 2 cursos, né, mas contemplando os conhecimentos da etapa específica contidos na resolução de 2018. E para o curso de licenciatura de vocês, porque essa é uma preocupação nossa também, né, dessa resolução de 2019, né, das diretrizes da formação de professores, que traz uma série de conhecimentos a serem desenvolvidos já nos primeiros semestres, né, e a gente identificou que isso também acaba inflando, né, ou a gente infla os últimos semestres com aquela série de conhecimentos específicos da licenciatura, ou a gente infla lá no início com esses conhecimentos que as diretrizes de 2019 trazem, né, sobre os cursos de formação de professores. Como é que vocês estão trabalhando? Vocês vão... porque, no fim, o nosso esboço inicial, né, de como a gente vai fazer essas divisões e relações, a gente ainda conta com esses conhecimentos das diretrizes de 2019 lá na parte específica, né? Mas, pensando agora, ouvindo, né, a sua fala, e isso deixa a gente, pelo menos, né, um pouco mais aliviado, no sentido de que a gente consegue interpretar diferente. Então, existiria essa possibilidade de alguns desses conhecimentos da resolução de 2019 serem trabalhados nos primeiros semestres já do curso ou não? A gente vai sim, na licenciatura a gente está trazendo os conhecimentos da 2019, da formação de professores, desde do primeiro período do curso, inclusive. Né? Então, a gente tem uma disciplina no primeiro período que é formação docente e currículo em educação física, que vai discutir as questões da profissão magistério, né? Eu, inclusive, que trabalho com essa disciplina. E ela está lá na resolução de 2019, esse conhecimento. Ela não está na de 2018, da educação física. Então, a gente vai começar a trabalhar ela,
mas também vai trabalhar, por exemplo, a anatomia, que é da etapa comum da Resolução 6 de 2018, entendeu? No primeiro período. Então, a gente vai trazer, não deixando de contemplar os conhecimentos da etapa comum. Talvez seja interessante vocês fazerem um pouco da experiência que a gente fez aqui. A gente levantou quais são os conhecimentos que são considerados etapa comum que a gente vai trabalhar no curso, porque você não é obrigado a trabalhar com os conhecimentos todos, né? Então, quais são aqueles que eu vou selecionar, que eu vou escolher para trabalhar na perspectiva de formação que eu acredito. Aí você trabalha com eles, e na resolução de 2019 é a mesma coisa. E tentar, então, fazer, né, uma lógica de conhecimento do primeiro ao fim do curso. É isso que a gente está fazendo aqui, na licenciatura um pouco mais de flexibilidade do que no bacharelado. Exatamente porque, além da resolução de 2018, a gente tem a de 2019, que é da formação de professores, que a gente não abre mão, né? Essa é a ideia. O que faz muito mais sentido, né? Porque se os estágios eles estão nos últimos semestres, existem aí conhecimentos, metodologia do ensino da educação física e outros que, se a gente cumprir à risca as diretrizes da educação física de 2018, se torna impossível, né, eles terem esses conhecimentos um pouco antes de fato estarem nos estágios, né, conhecimentos que são bem relevantes. É porque, Fernanda, se você quebra a lógica de que não tem escolha no meio do curso, você quebrou a lógica de etapa comum e etapa específica. Né? Só faz sentido você não começar o estágio para a licenciatura se você tem 2 cursos. Porque aí, como é que você vai começar um estágio de licenciatura nos 2 primeiros anos do curso se o estudante ainda não sabe o que ele vai cursar? Mas se você já tem um curso definido, ele entrou sabendo que ele está na licenciatura e não tem escolha para o bacharelado, essa lógica de começar depois não faz mais sentido. Né? Você pode começar um pouco antes e pode trazer os objetos de ensino também para antes. Por que eles dividiram a etapa comum específica e o objeto a formação específica, que contemplava o objeto de ensino da nossa área, estava da metade do curso para frente? É simples, é porque eles entendem que o objeto de ensino para a licenciatura vai ser tratado de um modo e o objeto de ensino para o bacharelado é outro, entendeu? Um na perspectiva mais de treinamento, talvez, de performance, e o outro mais na perspectiva da cultura corporal de movimento, ampliação de experiência de movimento e tal. Eu acho que é um pouco isso interpretando a resolução. Se você não tem essa opção, não tem por que você fazer isso, né? O que você vai ter que cumprir da resolução aí para o pessoal da Prograde, o que vai ter que cumprir da resolução de 2018 não mais etapa comum e etapa específica, mas o que contempla a etapa comum, quais os conhecimentos para ver se eles vão estar lá dentro do currículo, e quais os conhecimentos da formação específica para ver se vai estar no currículo. A periodicidade não faz sentido mais, porque a própria resolução diz que você não é obrigado a fazer entrada única com 2 saídas. A própria resolução diz, no artigo 30, que você pode fazer um ou outro curso. Então, você está respaldado. Tá? Pessoal da Prograde, se precisar também depois, pode conversar com a nossa Prograde, comigo também, né? Com certeza, professora, nós vamos querer continuar esse diálogo. Nessa linha da sua fala, eu pensei na prática como componente curricular. E de acordo com as DCNs das licenciaturas, Resolução 2 de 2019, deve ser desenvolvida ao longo do curso. Se nós olharmos as DCNs de educação física, deve ser desenvolvido na parte específica. Mas com essa flexibilização diante da oferta somente de curso de licenciatura, nós já podemos, sem dúvida, trabalhar a prática com componente curricular desde o início do curso, né? Acho que é o artigo 8º, que ele coloca algo nesse sentido ali, de trabalho com disciplinas de aproximação ao ambiente profissional de forma a permitir aos estudantes a percepção acerca dos requisitos profissionais, edificação de campo e área de trabalho, e desenvolvimento de atividades didático-pedagógicas. Então, isso já está previsto na etapa comum das licencias de educação física. Claro que se tivéssemos um bacharelado, os alunos
seguiriam caminhos diferentes nesse momento, nessas atividades práticas de aproximação com o ambiente profissional, né? Mas como temos somente o curso de licenciatura, a prática já pode tranquilamente ser desenvolvida desde o início do curso. Então, acho que é bem nesse... Agora, o que é importante? Vocês, enquanto comissão de reforma, ou NDE, eu não sei como é que está aí, mas precisa escrever isso que eu estou falando, né? Assim, a gente está fazendo esse esforço aqui, assim, tem que escrever, olha, a gente optou por fazer uma formação de professores para atuar na educação básica, não vamos trabalhar com um modelo único, né, no sentido de que eles entram para depois escolher, nós vamos trabalhar com o curso que eles já entram sabendo que é a licenciatura, que é a formação de professores, etc, 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 né? E aí, nesse sentido, não cabe trabalhar dessa forma como modelo. É um pouco isso. Só um minutinho que eu vou... Só um minutinho, gente, me dá um segundo. Pessoal, quem mais se inscreve? Ok, professor Felipe é o próximo, então. Pode falar, Felipe, desculpem. Senhora, primeiramente, não é uma pergunta propriamente dita, mas primeiramente gostaria de agradecer a sua fala, enriquecedora, esclarecedora. Eu acho que nós estávamos precisando escutar, né, exemplos parecidos do nosso, ou quem já tem mais propriedade, para até nos dar um norte. Quando chegou as resoluções desse N, a gente se debruçou sobre, a gente fizemos as nossas interpretações, né, e também nós, como um curso de licenciatura, e a própria Unipampa, ela mostrou que o foco seria só manter a licenciatura, também a nossa interpretação ficou um pouco assim, que não tem lógica dividir, chegar no meio do curso e escolher. Bom, tu vai querer licenciatura ou licenciatura? Né? Porque a gente só vai ofertar a licenciatura. E isso nos amarrou bastante, nós proporcionar essa etapa comum, essa primeira etapa, com foco para os dois lados, se no primeiro momento, no segundo momento seria só licenciatura. E apertou todas as disciplinas específicas da licenciatura para o segundo momento, o qual tinha que conter 600 horas de estágio, não me lembro mais quantas horas de PCC, né? E cadê as didáticas, cadê as disciplinas, vai ficar junto com o estágio, isso aí nós estávamos muito amarrados, né? Mas com essa interpretação, acho que esclarece bastante para nós, e até para nós assumirmos, como nós vamos ser um curso de licenciatura, assumir mais essa característica, né? Que, de pouquinho, parece que é um curso que tem bastante viés do bacharel, mas forma licenciado, né? Só uma questão, tu comentou que vocês prezam bastante pela autonomia, né? Principalmente a questão do currículo com autonomia. Vocês têm um currículo fixo e também um currículo flexível? Oi, Felipe, eu não sei se eu entendi a pergunta, mas não, quando eu falei da autonomia, é a autonomia universitária. A gente sabe que as resoluções, né, a documentação legal, ela precisa ser cumprida, e claro, eu não vou falar diferente disso, porque, inclusive, eu estava até bem pouco tempo, né, à frente de uma pró-reitoria, então, assim, a gente sabe a importância, inclusive, dos documentos prescritos, dos documentos aprovados, né, o quanto que isso subsidia o diploma dos estudantes, enfim, eu não estou desconsiderando isso, mas eu estou considerando que a gente, com responsabilidade e autonomia universitária, e justificando as nossas escolhas, a gente não está sendo irresponsável ou fugindo daquilo que as diretrizes estão colocando, né? A gente só está fazendo uma interpretação possível, não é uma interpretação mirabolante, né? É uma interpretação possível, e dizendo, inclusive, justificando essa interpretação. Eu acho que isso vocês têm que ter um cuidado, né? Assim, o cuidado que a gente está tendo aqui de dizer, olha, nós não vamos adotar um modelo único, como a resolução indica, né? No artigo 5º, nós vamos adotar 2 cursos com entradas diferenciadas, como a resolução também nos permite no artigo 30, entendeu?
Então, assim, a gente traz a resolução e diz, olha, até aqui vai, até daqui para lá não. Se nós não vamos fazer um modelo único, como diz o artigo 5º, nós também não vamos cumprir etapas que não tem sentido algum, né? Não faz sentido. Se eu não vou escolher, igual você falou, né? Vou chegar no meio do curso, é licenciatura ou licenciatura. Então, se eu não vou fazer escolha, se o curso é um curso único de licenciatura, eu também não tenho que trabalhar como se eu estivesse fazendo 2 ofertas, né? E isso a resolução está permitindo, o ofício do CNE me confirmou isso, remete para a resolução, que eu nem tinha visto, eles falam, né, que a resolução deixa implícito. No ofício eu vou mandar, vocês vão ler com calma. Eu falei, nunca vi uma resolução deixar implícito isso, mas tudo bem, eles acham que é assim, menos mal para a gente, né? E aí, a gente está trabalhando com essa perspectiva, né, da autonomia universitária mais responsável, com base no documento legal, mas sem entender que esse documento legal é uma amarra, porque o próprio CNE diz que não é, né? Então, a gente está jogando um pouco com as possibilidades que a gente tem de interpretação mesmo. Obrigado. Mais alguma inscrição? Bem, enquanto isso, professora, eu tenho um questionamento, tá? Ali no artigo, deixa eu olhar, eu acho que é no 13, tá? Nós temos que a etapa específica para a formação em licenciatura deverá desenvolver estudos integradores para enriquecimento curricular, com carga horária referenciada em 10% do curso, compreendendo a participação em seminários, estudos curriculares, projetos de iniciação científica, iniciação à docência, residência docente, monitoria e extensão, entre outros, definidos no projeto institucional da instituição e diretamente orientados pelo corpo docente da instituição. Eu identifico nesse artigo aqui, na letra A, um pouco do texto da Resolução 2 de 2015, naquele núcleo 3 das atividades de enriquecimento curricular. Só que nas licenças de educação física, essa carga horária está dentro das 3.200 horas. Na Resolução 2 de 2019, novas DCNs das licenciaturas, nós interpretamos que essa carga horária complementar precisará estar além das 3.200 horas, porque nós não percebemos no texto, ali dentro daqueles grupos 1, 2 e 3, onde podemos contemplar essa carga horária de, digamos, de enriquecimento do currículo. Uhum. O que a senhora pensa sobre isso? Ô, Rita, isso aí tem uma explicação bastante simples e complexa ao mesmo tempo. O que está por trás disso, na verdade, por isso, quando eu falava que, ideologicamente, o que está por trás dessa resolução é muito, para a gente, é muito pesado, que é a instituição privada fazendo lobby, da forma como eu coloquei, e é fato, né, que isso aconteceu mesmo, tanto também por via do Conselho Federal de Educação Física, a gente percebeu um movimento nesse sentido, porque as instituições estavam fazendo as atividades complementares, palestras ou alguma coisa que pudesse ser considerado como atividade complementar dentro da carga horária. Eu sou avaliadora há muitos anos também de curso, né? E a gente via muito isso. Nas instituições públicas, em geral, a gente faz muito seminário, congressos e etc., e isso dentro ou fora da instituição. E os estudantes vão, por si, procurar essas atividades. Nas instituições privadas, não, eles faziam as ofertas, entendeu? Dessas atividades complementares. Por dentro do curso, por dentro da carga horária. Isso é uma prática antiga das instituições privadas. Eu estou falando muito de instituições privadas, mas dizendo a vocês que eu respeito. Eu estou falando das instituições privadas mercantis, aquelas com fins lucrativos, tá? Não estou falando das comunitárias, não estou falando das que são sérias, não, né? Das filantrópicas que são sérias, né? Não estou falando dessas, estou falando das mercantis. Que eu também tenho vários estudos que fazem análise dessas instituições no sentido da oferta da educação física. Essas instituições faziam isso na prática já há muitos anos. Isso agora veio para a resolução. Por isso, a gente tem vários indícios da resolução que indicam, o maior deles foi essa tentativa de fazer um único curso de 4 anos, formar duas habilitações, que não aconteceu da forma como eles queriam, mas foi isso que foi pressionado, né, para que acontecesse.
E aí, esse é um outro indicativo, por exemplo, das atividades complementares serem por dentro. Enquanto que as resoluções, a de 2015 fazia isso também, né? Não era por dentro do curso, era por fora, né? A carga horária era complementar também, vamos dizer assim. E aí a educação física trouxe para dentro, mas é muito como reflexo dos interesses, né, políticos do privado, mercantil, eu vejo assim, tá? Aqui é outro problema para a gente também, porque essa é uma questão que a gente não tem como muito fugir, assim, né, trabalhar por dentro, porque a resolução indica que seja por dentro, infelizmente. Professora? Oi, eu queria lhe perguntar uma coisa que agora me ocorreu, que quando a gente estava montando o currículo, na parte que a gente estava tentando interpretar os PCCs, né, porque a prática como componente curricular, ela aparecia na parte específica, e na parte básica eles chamavam, acho que como projetos integradores, propostas integradoras, né, uma coisa assim. E como é que a senhora imagina, então, que vai ficar os PCCs agora, vai se adequar à licenciatura das 400 horas distribuídas ao longo do curso, ou vai manter só as 3, no caso, que era, se eu não me engano, era 20%, né, da carga horária específica, então seriam 320 horas só, seria menos do que a licenciatura. O que a senhora imagina a respeito disso, para que a gente já comece a pensar algo, né? Na licenciatura é tranquilo, porque quando eles estabelecem uma carga horária, ela é mínima, você pode trabalhar quantas você quiser, você não pode trabalhar menos da mínima. Então, para a licenciatura, vocês podem pensar numa carga horária maior, não sendo menor do que essa. No bacharelado não tem jeito, aí é cumprir a mesma coisa, pode ser mais, não pode ser menos. Mas aí é diferente a configuração dessa carga horária no bacharelado do que na licenciatura, porque a natureza é diferente, né, do que a gente vai trabalhar dentro dessa prática como componente curricular. Que a resolução de 2018, ela não traz para a gente com clareza, inclusive, já na formação de professores traz, né. Tem uma coisa aí, Rita, que também é interessante, aproveitando essa pergunta da Suzane aqui agora, que a resolução, ela é meio que um misto, sabe? Às vezes a gente vê, assim, longos trechos que são retiradas de outras resoluções e que são resoluções da formação de professores, da licenciatura. Tá? Ela é uma resolução que ela não tem muita lógica, não. Não sei se eu te respondi, porque a gente ainda não chegou nessa questão, tá, dentro do nosso currículo. Essa é uma questão que a gente ainda não é só porque eu fico pensando, eu acho que o ideal, ao menos, seria manter as 400 horas, que é o que traz as diretrizes das licenciaturas. Mesmo a resolução, né, da DCN 06, dizendo que PCC tinha que ser só 20% da área específica, então teriam que ser 320. Então, era nesse Sim, sentido. Mas pode ser 400, né? Ela não pode ser menos que 320, do ponto de vista legal. Uhum. Então, é isso. Obrigada. Professora Jaqueline? Tá, eu vou, Rita, eu vou pedir para a Jaqueline falar. Quem quiser depois se inscrever, desculpem, a gente já pode ir encaminhando para o encerramento. O que está acontecendo é que eu falei para me dar um tempinho aqui, é porque a minha instituição está atrás de mim. Mas dá para a gente terminar, eu só estou falando que quem quiser se inscrever, se inscreva, pode ser, Rita. Sim, pode ser. O professor Felipe havia se inscrito antes, ou já falou, professor? Não, é nova inscrição? Não, eu já falei. Ah, tá. Então a professora Jaqueline agora. É porque eu continuo na gestão, Rita, então tem sido difícil aqui conciliar. Desculpa. Imaginar. Na verdade, professora, é mais no sentido mesmo de agradecer e tentar organizar as ideias com base nas suas colocações, né? Pelo que eu pude observar, assim, pela sua fala, a gente tem essa questão da autonomia universitária, que eu acho que é uma questão que a gente pode, de certa forma, nos debruçarmos, assim, de uma forma mais eficiente para conseguir organizar a nossa estrutura
né, tendo essa possibilidade de que a gente só tem o curso de licenciatura na Unipampa, né? Então, a partir daí, na minha constatação, é de que a gente teria que efetivamente não deixar de contemplar todo esse processo que as diretrizes da educação física trazem, mas, ao mesmo tempo, o nosso enfoque maior, entendo eu, que como um curso de licenciatura deveria ser nas diretrizes de formação de professores, porque aí a gente consegue, usando essa questão da autonomia universitária, organizar o básico dentro dessa proposta das diretrizes, né, que a gente consiga contemplar, e aí sim um enfoque maior, e que é o que, pelo que eu tenho acompanhado, eu não estou no NDE no momento, mas tenho ajudado em alguns pontos específicos, a gente estava fazendo o processo inverso, nós estávamos nos debruçando mais nas diretrizes, né, nas novas diretrizes da educação física, e deixando um pouco de lado, digamos assim, a de formação de professores. E aí, ouvindo a sua fala, eu percebo que a gente vai ter que fazer um novo olhar, digamos assim, ao que a gente já estruturou, no sentido de tentar, né, trazer essa questão da formação de professores com um enfoque mais forte, já que somos um curso de licenciatura, né? Uhum. É sim, Jaqueline. Agora, o que eu acho que vocês precisam tomar cuidado aí nesse processo? Algumas questões, porque a resolução da área é a de 2018. Então, algumas questões nela não podem ser desconsideradas, né? Uma questão que já vai desconsiderar de início não tem 2 cursos, não tem escolha no meio do curso. Então, o artigo 5º já está já deu por encerrado aí. O que mais nela a gente pode atender? Né? A questão da prática como componente curricular, com a carga horária mínima de 320, que é em cima dos 10% das 3.200 horas, essa é uma questão que não pode ser inferior a isso, mas não vai ser, porque a gente está acostumado a trabalhar com 400 horas, né? O estágio, a mesma coisa. E aí, o estágio lá, aí teria que pensar, porque o estágio lá são 600 horas, não são 400. Aí é o contrário da prática como componente curricular, tá vendo? Se você permanecer com as 400 horas de estágio, você está aquém do que a resolução da área disse que é para estar. Que são 20%, né, da carga horária total do curso. Então, talvez aí a gente aqui, por exemplo, não dá para não considerar, entendeu? Porque depois a gente tem que responder um pouco também pela própria resolução da área. Outras questões que estão na resolução da área, que eu acho que é importante, os objetos de ensino da nossa área, eu acho que tem que trabalhar com eles ali. Então, tem questões específicas que a gente consegue contemplar, e outras não. O que é importante para quem está no desenvolvimento do documento curricular? É sempre dizer por que isso e não aquilo, sabe? Porque você tem autonomia universitária, mas você não pode fazer qualquer coisa, não pode fazer o que quer, né? Tem que ser uma autonomia com responsabilidade, porque você está responsável por emitir diplomas profissionais, seja na educação física, seja no direito ou na medicina. Então, você está assinando, né, que um profissional vá atuar no mercado, isso é muito sério. Então, você tem autonomia, ok, mas você precisa justificar as escolhas. E aí é isso que a gente tem feito. A primeira escolha que a gente justificou no documento é o seguinte: nós não vamos fazer 2 cursos, né? Nós não vamos fazer a escolha da habilitação no meio do curso. Por que não vamos? E aí, nossa, páginas e páginas. Não vamos porque o nosso curso tem uma tradição, a gente já tem uma licenciatura consolidada. Não vamos porque a gente entende que a formação de professores tem que se dar desde o primeiro período do curso até o último. A gente não entende que a formação de professores pode se reduzir a 1.600 horas, na verdade, menos que isso, porque tem que considerar o estágio. Não porque a gente tem um PIBID, tem a residência pedagógica, tem um PIBID que vai desde o primeiro período, que corresponde aos 2 primeiros anos do curso. Um PIBID que é muito antigo, tem uma tradição na nossa universidade, em todas as licenciaturas, não, e aí vai, entendeu? Então, quando isso chegar na Prograde, ela chega num outro patamar, né? Eu não chego cumprindo a resolução em tudo que ela diz, mas eu também não estou desconsiderando, porque eu tenho justificativa, eu tenho argumento para ser assim e não assado, entendeu? É nesse sentido que eu acho que a gente precisa trabalhar junto,
para poder fazer uma formação de qualidade. A gente, inclusive, mobiliza o próprio campo da formação de professores dentro do currículo, falando, olha, é impossível você garantir uma formação de professores com qualidade com em torno de 1.000 horas para conhecimento específico da formação de professores, enquanto a resolução de formação de professores mobiliza 2.200 horas. Quer dizer, não faz muito sentido isso e tal. Então, a gente coloca a resolução dizendo por que a gente está escolhendo isso e não aquilo, né? O estágio, a gente já chegou à conclusão que não tem como ficar com as 400 horas, porque é abaixo do que a nossa resolução diz, e aí por aí vai. É isso que a gente está aqui trabalhando, assim. Excelente, acho que é bem isso, assim, na verdade é justificar as escolhas, né, e de uma forma bem fundamentada, né, porque aí a gente mostra que o que a gente não consegue atender, mas tem essa justificativa, e acho que essa questão que a formação de professores, ela não pode acontecer dentro de um processo com uma carga horária menor, como você comenta, né, do que as próprias diretrizes trazem, e também essa oportunidade que se tem, o nosso curso também faz. Eu já nem sei, acho que desde 2010 que a gente tem os programas de PIBID também, desde o início do curso, então é uma questão que isso prejudica muito dentro dessa estrutura, né, que eles trazem, então acho que essa sua colocação agora clareia bastante, assim, auxilia bastante. Eu agradeço a oportunidade de poder ouvi-la, enfim, e os auxílios. Tem um pouco do que eu estou falando aqui, tem nessas produções aí que eu tenho publicado, e esse último capítulo do livro que eu mencionei. Depois vocês podem dar uma olhada, que eu acho que entra em detalhes, assim, no que eu disse aqui, tá bom? Ok, então, né, pessoal, eu acho que foi bem produtiva, estamos quase fechando 2 horas, professora de palestra, e destaquei da sua fala, quando a senhora colocou que as DCNs não são uma camisa de força, isso nos alivia também, que nós que trabalhamos ali na análise dos PPCs, a gente se preocupa muito com o texto, né? Então, assim, entendemos também que são possíveis essas flexibilizações e que sejam registradas no PPC, né? Como a senhora colocou, temos uma autonomia responsável, porque vamos fazer essa escolha e não aquela, né, nesse processo de organização do currículo. Bem, professora, acho que a senhora quiser dizer algumas palavras finais para encerrar e depois eu faço o fechamento. Tá bem, então eu agradeço, né, a oportunidade, eu peço desculpas aí por pedir para abreviar e já partir para os encaminhamentos finais, é porque a gente está hoje. Nós estamos com a reunião de ontem foi suspensa do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, ela está continuando hoje desde 13h. Ela foi suspensa ontem, perto das 20h. Estamos discutindo o ensino remoto, transitório e emergencial, a gente chama aqui de EART, ensino e aprendizagem transitório, emergencial e temporário, que a nossa instituição é contra, né, e se a gente tivesse que optar, jamais faria essa opção, por simples escolha de fazer o ensino remoto em 102 cursos que são presenciais. Nós não faríamos essa escolha, não fosse esse período, né, esse desastre que a gente tem passado em termos de contexto social, tem sido bastante complicado para todos nós, né, e o isolamento, enfim, eu acho que viver esse contexto tem sido doloroso, né, e aí o CEP está em reunião, então, desde 13h, para ver se a gente consegue aprovar essa resolução para começar o nosso ensino remoto. Vocês começaram aí já? Pois é, professora, nós estamos hoje no 2º dia de reunião do Conselho Universitário. Então, ontem foi aprovado o calendário acadêmico, né, para o retorno através do ensino remoto, e hoje está sendo apreciado o texto das diretrizes operacionais, então, mas já aprovamos o retorno, estamos mais na parte da operacionalização. A gente aprovou ontem o da pós-graduação, o da graduação está em discussão agora, aí eles ficam aqui o tempo inteiro mandando mensagem, porque eu estou ajudando um pouco nessas resoluções aí, acompanhando, enfim, é isso. Mas eu agradeço muito a possibilidade, eu tenho conversado muito com as federais aí, Norte, Nordeste, já fiz várias conversas, né, nesse sentido mesmo, que vocês estão aí, e de reforma, e estamos à disposição, sabe, Rito, o que vocês precisarem é só dizer, né, a gente
Até eu já começo dizendo que você pode me mandar um e-mail, porque para me lembrar, e eu mando para você toda a documentação, né? Tudo que a gente tiver, eu disponibilizo aqui, e fico à disposição para os colegas da área também, né? Que é tranquilo, não precisa passar pela Prograde, vocês podem me procurar, podem mandar e-mail, né? Telefone, pode compartilhar tudo com eles, tá bem? Ah, que bom, com Eu fico à certeza, disposição. professora. Com certeza nós vamos buscar esses materiais e lhe agradecemos muito. Temos uns feedbacks bem positivos ali no chat, né? Os professores consideraram bem produtivo, agradeceram pela oportunidade de a senhora compartilhar conosco os seus conhecimentos. Então, agradeço mais uma vez a senhora pela disponibilidade de prontamente aceitar o nosso convite, a coordenação do curso também que apoiou essa ação, o NDE do curso, os docentes do curso de Educação Física, o NUD do Campus Uruguaiana, as colegas da Pró-Reitoria de Graduação, colegas da CIFOR. Então, ficamos à disposição, pessoal, para continuar esse processo de interpretação do texto, né, também contatando com a professora Zenólia, né, se necessário. Então é isso, tá? Agradeço mais uma vez a todos, desejo um ótimo final de semana, né, e um grande abraço para vocês, tá? Um abraço para vocês também, bom fim de semana, né? E a gente continua à disposição, tá bem? Um grande abraço. Que bom, professora. Obrigada, abraços a todos. Professora Zenólia já saiu, tá? Depois eu falo mais.